a todos os que, entretanto, se juntaram a nós e a todos os que, entretanto, continuam desde a primeira parte desta sessão. Bem-vindos agora à nossa segunda parte, a mesa redonda sobre AI and Data. Quero agradecer desde já ao nosso painel, que amavelmente aceitou juntar-se a nós nesta sessão. No próximo, sensivelmente, 1h15, iremos debater aqui um conjunto de temas que são particularmente relevantes neste contexto. E eu aproveito para que o nosso painel se apresente brevemente pela Broadvoice. Broadvoice. Muito obrigado. O meu nome é Ricardo Costa, eu sou o VP Sales para a EMEA da Broadvoice e o que nós fazemos são soluções de Customer Experience e Contact Center com inteligência artificial para o mercado. Muito obrigado. Pela NetApp. Sim, Tiago Andrade, sou Senior Sales Executive, represento a NetApp em Portugal, em conjunto com outro colega no Norte, e a NetApp, no fundo, é uma plataforma de gestão de dados ciberresilientes ou então também relacionados com o AI. Temos uma série de funcionalidades, mas isso o mercado saberá melhor. Muito obrigado. Pela Oramix. Bom dia a todos. Sou Pedro Rocha e sou Chief Strategy and Innovation Officer na Oramix. A Oramix o que é que faz? É um integrador e lidamos basicamente com dados há mais de 25 anos e, portanto, é de facto o nosso meio onde estamos mais à vontade, mas também temos ações de cibersegurança e, grosso modo, fazemos gestão de tecnologia no data center para os nossos clientes. E pela Red Hat, Edgar Ivo. Bem, bom dia. Edgar Ivo, sou responsável pela Red Hat em Portugal e dedicamos nesta vertente em particular a disponibilizar plataformas AI num contexto híbrido, quer seja em cloud, quer seja no data center ou em ambos. E, portanto, estamos aqui para disponibilizar soluções que permitam aos clientes executar esses modelos de AI. Muito obrigado. Vamos então dar início ao nosso painel. E a primeira questão vai para o Ricardo Costa. E é o seguinte, há um ano discutíamos sobretudo o potencial da IA. E na primeira parte falou-se aqui como isto tem andado depressa. Na verdade é que hoje já não se discute apenas o potencial. E a questão aqui é, há projetos a andar e enfim, todos sabemos que eles existem. Se a realidade está a corresponder à promessa, se estes projetos já estão em processos críticos de negócio ou ainda apenas, e aqui o apenas é um apenas muito largo, em ferramentas de produtividade, que ainda assim já seria um avanço, naturalmente. E o que é que falta, de facto, qual é que é o passo aqui que falta dar? Ok. Eu acho que a promessa está parcialmente cumprida, ou seja, como estava a dizer, e bem, já estamos a entrar em fases de produção, já não só em pilotos, o que é muito interessante, e o que vimos foi nesse apoio à produtividade, com o apoio aos agentes no nosso setor do Contact Center, mas já começamos a ter verdadeiramente a inteligência artificial aplicada aos processos até mais críticos das empresas, ou seja, uma parte muito importante, por exemplo, no atendimento por voz, onde os bots já conseguem efetivamente começar a resolver. Ou seja, onde nós estamos a trabalhar neste momento, já não estamos naquilo que se falava também de substituir as tarefas rotineiras e repetitivas para começar a resolver e a atuar sobre processos complexos das empresas. E isso já é uma mudança muito grande. Ainda não estamos lá na fase que iremos estar certamente muito rápido e, como está a dizer bem, a tecnologia está a avançar tão rápido que isso nos vai permitir. E agora, o que é que ainda falta? Falta ainda dados estruturados, ou seja, que muitas empresas ainda não têm esses dados estruturados. Falta também a possibilidade de comunicação com os próprios sistemas das empresas, ou seja, muitas vezes não têm APIs ou ainda não comunicam na forma e na velocidade com que, ainda há pouco falámos também na primeira parte, essa velocidade, essa latência, que é importante que seja rápida, para termos aqui uma boa experiência. E também há aqui um ponto importante, que é no governance também tomar esta decisão de dar o passo, ou seja, ainda se sente aqui por um lado, um entusiasmo e uma necessidade muito grande de introduzir estas coisas por redução de custos, mas, por outro lado, ainda há algum receio de dar esse passo, porque se calhar as pessoas não controlam tão bem o que é a inteligência artificial, não controlam-se melhor as pessoas, um sistema poderá ser algo um bocadinho mais complexo e criar aqui uns receios. Portanto, eu acredito que na gestão desses 3 pontos onde temos que atuar ainda para chegar mais à frente. Ok, muito obrigado. A próxima questão começaria pelo
pelo Edgar Ivo. A narrativa mudou do se implementarmos para como escalar. E, de facto, agora quando se fala com as empresas, com muitas empresas que estão com projetos nestas áreas, já se fala, o termo escalar já é um termo que surge. Eu diria que há 1 ano ou 2 ninguém falava nisso, então, estávamos em pilotos, estávamos em testes. Agora há coisas que vão passar à fase seguinte. E, portanto, a pergunta aqui é, estamos finalmente a entrar numa fase de produção em larga escala ou ainda estamos, se calhar, numa fase híbrida em que vivemos uma era de pilotos e provas de conceito sem ninguém dar ainda um passo em frente? Não, eu diria que já estamos numa fase de entrada em produção. Ainda há muitos pilotos, ainda há muita experimentação, mas estamos a acompanhar vários projetos e a sua entrada em produção. Eu diria que aqui, na sua introdução, o Henrique falou na AI híbrida, eu acho que a arquitetura e a forma como olhamos para estes projetos, de uma forma um bocadinho mais transversal e estrutural, é fundamental nessa passagem. Nós temos acompanhado vários projetos e alguns dos casos, e em particular um de dimensão em Portugal que estamos a acompanhar, sofreu exatamente desta falta de planeamento inicial, ou seja, houve uma fase de experimentação com muito sucesso numa cloud pública e depois o passo seguinte obrigou a repensar toda a arquitetura. Isso atrasou o projeto 1 ano e meio. Entre pensar a arquitetura, conseguir executá-la, conseguir implementá-la e trazer algo para a produção, foi 1 ano e meio de uma perda de oportunidade na prática. E, portanto, um dos grandes diferenciadores que vemos, em alguns destes casos, são os clientes que, desde o início, embora comecem a experimentar em cloud pública, se começam logo a preparar para uma fase 2, de uma forma estruturada, envolvendo o IT, envolvendo o modelo de governação, o modelo de segurança, o modelo de controle, e permitindo, inclusive, pensar em modelos de AI mais específicos, mais contidos, muito especializados naquela matéria, que permitem também, aí, do ponto de vista de custos, ter um ganho significativo, e vemos que os clientes que fazem estes 2 caminhos em paralelo, experimentação, mas preparar uma infraestrutura, uma arquitetura, muitas vezes híbrida, para dar resposta ao segundo passo, conseguem muito mais facilmente entrar em produção e ter ganhos mais imediatos. Por exemplo, ainda há pouco tempo, também no operador de telecomunicações, eles já utilizam a nossa plataforma de cloud híbrida e, portanto, o salto aqui é muito mais simples. E estavam a discutir um modelo do mundo open source, e nós trabalhamos essencialmente, obviamente, com o mundo open source, muito especializado para um tema de telecomunicações. E trazer esse modelo para cima de uma plataforma deste género é extremamente simples, com controle, garantindo que o modelo está supervisionado, que não há uma proliferação de modelos de forma descontrolada. Portanto, tudo isto vai contribuir para que tenhamos cada vez mais projetos em produção e estamos a assistir a uma aceleração grande nessa perspectiva. Ok, muito obrigado. Ricardo, a mesma questão? Sim, ou seja, nós, um pouco como dizia há pouco, já começamos a entrar, em alguns casos, em produção. Aqui o tema passa muito porque é fácil fazer pilotos. No entanto, colocá-los em produção, a dificuldade não é só a parte tecnológica, mas tem que se repensar projetos. Ou seja, porque o piloto vai só numa parte pequenina, mas depois para colocar em produção tem que estar toda a jornada mapeada, e aqui também, um pouco como se dizia de manhã, isto não basta colocar tecnologia, ou seja, não é substituir os processos atuais pela inteligência artificial, ou seja, tem que se repensar o projeto, ver de que forma é que se estrutura. Por exemplo, no nosso setor, na parte do atendimento ao cliente, há que ver como é que vai ter impacto nos CSATs, na satisfação de cliente, First Call Resolution, e como é que se estrutura e como é que se governa tudo isto. Ou seja, portanto, no fundo, nós temos que... A organização tem que se reinventar, como falámos de manhã, e definir os processos todos para conseguir ter aqui esta escalabilidade e entrar em larga escala. Eu acho que já estamos muito próximos, ou seja, começamos a ter casos já muito objetivos disso e ligado com a primeira pergunta também, assim que o governance das empresas começa a dar o ok também para se avançar nestas várias áreas. Aqui também, e até neste ambiente onde estamos também muito de canal também, isto é uma grande oportunidade de negócio. Ou seja, porque estas 3 áreas que tinha referido na pergunta anterior, principalmente as 2 primeiras, da questão da comunicação com os sistemas e a normalização dos dados, há aqui uma oportunidade de negócio muito grande e quanto mais essa for acelerada, mais fácil vai ser de introduzir depois aqui a inteligência artificial em cima para poder avançar com os projetos. Muito obrigado. Pedro, a questão agora é uma questão que se encadeia com a anterior.
quais são os sinais que permitem distinguir uma organização que está a criar valor real com IA de outra que está apenas a acompanhar as tendências? Bem, eu acho que o próprio Edgar e o Ricardo já deram um bocadinho essa nota. Aquilo que nós vemos é que uma organização que já está a tirar partido e está a tirar valor dos seus projetos de IA, significa que já tem IA em produção, vai, no fundo, e vou tentar mapear isto em dimensões distintas. Ao nível da organização, é uma organização que efetivamente não vai falar de tecnologia, vai falar precisamente dos ganhos que obteve pelos projetos, vai falar no retorno, sabe exatamente qual é o impacto que tem e o que é que ganhou com isso. E há um conjunto de processos adicionais que já vamos ver. Quem está apenas a acompanhar a tendência, vai acontecer muito de estar em pilotos ou não, de facto vai falar de tecnologia no sentido de explorar vários modelos, explorar vários LLMs, vários e até agentes, mas de uma forma exploratória apenas. Isto na perspectiva da organização. Já ambos falaram nos dados. Os dados também é uma das dimensões em que se vê exatamente e claramente a diferença entre quem já está a tirar partido e constrói valor de quem está numa fase exploratória. Quem constrói valor tem um modelo de governo já todo implementado, já inclusive o Pedro da Galp tinha referido que é de facto um processo muito importante, porque eu sem ter um modelo de governação, eu simplesmente não consigo ter IA em produção, não é possível. Quem não está nessa fase até vai falar e vai até ter o melhor modelo, pode até ter a melhor tecnologia, mas como os dados não estão governados, não vai tirar bons resultados. Por outro lado, outro ponto, outra dimensão onde é diametralmente oposto tem a ver com a utilização. Quem está a tirar partido vai ter a IA aplicada nos seus sistemas core, eventualmente no seu negócio, a resolver problemas de negócio. E quem não está a utilizar vai ter IA em PowerPoints, em apresentações e eventualmente não passa daí. Por último, em termos de governo, ou em termos de governação, que é quem tem IA em utilização e está produtivo e está a tirar valor, já tem um modelo de governo bem definido e, portanto, já tem as estruturas que, inclusive, o regulamento obriga em termos de responsabilização, controle e monitorização, e quem não tem, provavelmente nem sequer tem mapeado que é preciso criar estruturas de responsabilização. Okay. Muito obrigado. E eu continuava precisamente com o Pedro com uma segunda questão e que faz um bocadinho a ponte também. A governação de dados é um tema de Conselho de Administração ou ainda é vista como um problema técnico do Departamento de IT? Depende. Depende a quem é que vamos perguntar. E eu diria que há aqui dois mundos muito distintos. Há os setores que estão regulados e que, portanto, por força da regulação, foram, de facto, adquirindo e ganhando maturidade e, portanto, nesses casos, o dado é visto como um ativo estratégico e está ao nível, e é considerado ao nível do Conselho de Administração. E depois há os restantes setores, onde eu creio que os conselhos de administração ainda não estão sensibilizados para a importância e, portanto, o dado ainda é visto como uma questão técnica e fica muito ao nível do IT. Mas, sinceramente, acho que a pergunta é, de facto, há dois mundos. Num caso, está o Conselho de Administração toma nota dos dados, no outro caso, não. A pergunta que eu acho que deveria ser feita é porque é que todos os conselhos de administração deveriam estar a puxar o tema dos dados a si e deveriam ter e assumir essa responsabilidade? Porque eu acho que existem, no fundo, 4 respostas que claramente mostram que isso era o que deveria estar a acontecer, embora não está. Numa primeira perspectiva, o que acontece é que
em termos de... Peço desculpa. Estávamos a falar da questão do Conselho de Administração. Numa primeira perspectiva, há a questão de número de... Peço desculpa. Dois mundos completamente distintos. Mercado regulado versus não regulado. O Conselho de Administração, de facto, tinha todo o interesse em estar a pensar nestes dados, embora não esteja. E as 4 questões têm a ver com, primeiro, risco material. Um dado não governado pode dar origem a um incidente, pode dar origem a uma decisão errada, e essa decisão errada, no limite, pode trazer, no fundo, pode prejudicar financeiramente a organização. E estes temas são e ficam sempre ao nível do Conselho de Administração. Por outro lado, o tema do compliance. Compliance traz um conjunto, o quadro regulatório acaba por trazer um conjunto de responsabilidades que são assacadas à organização e, portanto, não pode ficar ao nível do IT a gestão desse mesmo dado. Tem que ser o Conselho de Administração que assume e que responde perante o quadro de compliance. Por outro lado, temos ainda a questão económica. E qual é o tema da questão económica? Tem a ver com, hoje em dia, cada vez mais, a forma como as organizações lidam com os dados, a forma como o dado é tratado e a forma como ele é governado, pode influenciar, inclusive, o valor das próprias organizações. Portanto, quando há aquisições ou fusões, é cada vez mais um ativo a ser considerado na valorização das organizações e, portanto, desde logo também uma questão que deveria estar, a meu ver, dentro no âmbito do Conselho de Administração. Por último, tem a ver com a cultura. E este é talvez o tema menos considerado, mas que, na perspectiva de quem tem que impor um modelo de governo, não é seguramente o IT que vai conseguir atribuir um ownership e garantir que, por exemplo, a unidade de negócio financeira ou comercial, que tem que se responsabilizar sobre os seus próprios dados e, portanto, neste sentido, também uma ordem que é emanada por parte do Conselho de Administração tem um impacto diferente. Daí que, apesar de ser verdade que há determinados setores onde isto já está a acontecer e há setores onde não está, para nós, todos os conselhos de administração deviam estar a puxar para si o tema dos dados. Ok, muito obrigado. Tiago, sobre esta questão, Sim. de facto, o que é o papel do Conselho de Administração aqui? Nós temos duas realidades, como o Pedro estava a dizer, em Portugal. Separando a realidade dos Estados Unidos, que é rocket science, em que, de facto, vemos cada vez mais o CIO a assumir o papel do CEO e o CEO a desaparecer. E quem governa uma empresa é a pessoa líder e responsável da área de tecnologia, o que é bom para todos nós no futuro. Falando da nossa realidade, eu já encontrei situações de data centers em casas de banho ou em dispensas em empresas que faturam 300 e 400 milhões de euros. Portanto, estamos neste nível. Mas também estamos no nível que o Pedro referiu, em que, de facto, há conselhos de administração preocupados com a governação de dados e, de facto, para nós, na ETAP, é importante porque, primeiro, nós, na nossa plataforma, no ONTAP, temos Data Governance oferecido aos nossos clientes. Para fazer aqui um parênteses, quanto menos governados os dados estiverem, mais event storage, portanto, fantástico. Quanto menos governação, melhor. Mas, para nós, toda a lógica de governação de dados que o cliente precisa, classificação, uma série de reportes que tem que fazer setorialmente, seja na área de saúde, seja na área de FSI, portanto, a área bancária, seguros, tudo isso, para nós, é importante e nós, com a nossa plataforma, ajudamos a que isso seja real e feito de forma rápida e simples. Portanto, isso é fundamental. Mas vemos claramente os departamentos da IT e tecnologia a fazerem força para essa necessidade e muitas vezes existe o travão do quanto é que eu vou ter que investir, quanto é que eu vou ter que despender para essa área. Isso é de facto crítico, não é crítico. Mas isso passa por uma mudança cultural
a nível das administrações das empresas, porque não só estamos a falar do PSI 20, estamos a falar de todas as outras, portanto, as outras 10, 15 mil empresas com alguma dimensão que, de facto, têm que, pelo menos, olhar para isto de forma linear e de forma estratégica. E agora uma questão também que é complementar. Até que ponto é que a falta de maturidade dos dados, ou digamos assim, este gap, se assim se pode chamar, está a limitar o que é possível fazer com a IA? O que é que estas empresas sentem a limitação que lhes está a impor? É total, ou seja, a falta de maturidade dos dados, a falta de preparação dos dados, a falta de colocarmos guardrails nos dados, a falta de sincronizar e capacidade de sincronizar os dados, porque cada vez que nós alimentamos um modelo de AI, sincronizamos 10, 15, 20 mil vezes os dados até aquilo de facto estar preparado para ser lançado. A falta de depois eu ter a necessidade de vetorizar os dados, por exemplo, para conseguir subir. Tudo isso nós fazemos na nossa plataforma também. Estou sempre a vender o mesmo peixe, mas faz parte. Mas com o nosso AI Data Engine faz isso e prepara os dados para isso. E foi isso que nós encontramos como oportunidade também de negócio em AI. Foi, ok, os clientes precisam de preparar os dados, não sabem como, não têm como, em termos de plataforma, e se passarem por estas fases todas, vão conseguir subir os dados, ou subir para a cloud, para o on-prem, também dá para connosco, portanto, de um lado ou do outro, mas subir os dados ou pôr os dados on-prem para, de facto, correrem o AI. Isso é fundamental. Portanto, e o que nós vemos e o que nós sentimos é que estamos muito longe disso. Nós temos uma métrica, mais de 80% dos projetos da AI falham por facto de os dados não estarem preparados para serem corridos nos LLMs. Isso é linear em todos os países e nós, obviamente, seguimos a tendência. Okay. E fazer a mesma questão aqui ao Pedro. Se sente que há esta falta de maturidade e que ela está de facto a limitar o que é possível fazer com a AI? Sim, eu partilho da opinião que é, de facto, a falta de maturidade tem um impacto gigantesco sobre aquilo que é possível fazer. Começava por, se calhar, reforçar 80%. A Gartner estimou que 80% dos projetos em 25, isto é uma estimativa já de 25, 80% dos projetos falhariam por falta de qualidade de dados. Em 2026, 60% dos projetos atuais vão falhar até ao final do ano porque não têm qualidade de dados. E ainda em 2026, 80% dos projetos não avançam para a produção precisamente pelas mesmas razões. E eu diria que só estes números são fator e razão suficiente para que as organizações que estão a pensar e estão, no fundo, a fazer investimento em IA pudessem olhar para esta perspectiva, para a maturidade e para a qualidade de dados. Acresce ainda que o quadro regulatório traz um conjunto de temas. Se à partida eu não consigo auditar, e portanto a falta de qualidade e a falta de maturidade faz com que eu não consiga auditar uma decisão que foi tomada por conta de um sistema que está apoiado por IA. Ora, isto automaticamente coloca-me numa posição de não conformidade. O problema da falta de qualidade deixa de ser um problema técnico e passa a ser um problema de conformidade com a legislação para poder aplicar. Por outro lado, o tempo que é despendido pelas equipas, portanto, não havendo o dado completamente governado à partida, o que vai acabar por acontecer é que as equipas vão acabar por perder tempo. E as equipas de Data Science perdem, às vezes, entre 60% a 80% do tempo a preparar dados. Isto diz-nos duas coisas também sobre a falta de maturidade, que é, primeiro, então, se esses dados estão a ser preparados, significa que o real-time é uma ilusão, não existe, mas, por outro lado, também estamos a despender capacidade e no fundo, competência técnica que podia estar a criar valor e não está, porque está apenas a preparar essa mesma informação. Portanto, aquilo que eu podia dizer é a maturidade claramente define o tipo de projeto que é possível de fazer. Uma empresa que tenha uma maturidade baixa dificilmente vai além de um co-pilot ou de um agente de assistente, um assistente pessoal. Quem tem maturidade média, se calhar já consegue fazer algumas coisas ao nível dos processos e alguma parte do negócio pode ser alavancada, mas está longe de ter o real-time decision baseado em AI, em que isso só é possível de facto e de forma transversal, só é possível aplicar a organizações com um nível de maturidade muito elevada.
Nós, Oramix, acompanhamos este tema dos dados, como tive a oportunidade de dizer no início, já há mais de 25 anos. E encontramos aqui uma oportunidade, falando também naquilo que é o nosso negócio. Criámos uma ferramenta que permite fazer uma avaliação de maturidade, quer para a adoção de IA, quer para a adoção de projetos de dados prontos para IA. E nessa perspectiva, ele está disponível, é uma ferramenta que é gratuita, está disponível no nosso site e que, no fundo, o que é que nos permite perceber? Permite-nos perceber de forma muito rápida qual é o nível de maturidade que o cliente tem e quais são os principais desafios à adoção de projetos, assim como construir o caminho mais rápido para os mitigar. Obrigado. Temos aqui um painel que está em várias, digamos assim, em vários pontos desta cadeia de adoção e ia perguntar agora ao Ricardo também a sua perspectiva relativamente à sua área, como é que sente que esta falta de maturidade dos dados limita o que se pode fazer, não é? Sim, O que é que as empresas podem fazer? Muito alinhado com o que os colegas também já disseram, acho que é talvez neste momento o principal limitador da adoção da tecnologia. Ou seja, eu acho que a tecnologia já está pronta para fazer muito mais, só que, como estava ainda agora o Pedro a dizer, o estado de maturidade das empresas ainda é baixo, ou até médio, mas elevado são poucas as que o conseguem. E têm CRMs que não estão atualizados, têm informação duplicada, informação que entra por vários canais e que não está normalizada. E, por exemplo, um voice bot ou um chatbot precisa de informação, precisa de contexto, precisa de saber os processos, precisa de ter acesso à informação de produtos, de serviços, para poder dar uma resposta. De outra forma, a IA, as empresas querem a generativa, mas depois não vão tirar partido, porque o sistema não vai conseguir dar resposta, chega a um ponto onde vai parar e vai ter que passar por um agente que depois vai pôr as pessoas em espera, dizer que liga no dia a seguir, ou seja, a verdadeira Customer Experience está totalmente dependente da qualidade destes dados e a forma rápida com que se consiga aceder aos dados. Portanto, voltando à minha questão anterior, que é, há aqui uma grande oportunidade, por um lado, de investimento das empresas, para se poderem modernizar, e eu creio que as chegarem mais rápido a este nível de maturidade alta são as que vão ganhar, porque vão conseguir prestar um serviço aos seus clientes completamente diferente do que é a data de hoje. Por outro lado, é uma oportunidade de grande negócio para poder ajudar as empresas a fazer esta estruturação, como ainda há bocado estava aqui a dizer, e, portanto, é esse o caminho. Ou seja, é um dos principais fatores limitadores da adoção da tecnologia nesta altura. Como eu disse, isto é um tema que é transversal a todos os nossos participantes e eu queria perguntar também ao Edgar qual é que é a sua perspectiva sobre este tema. Sim, estou globalmente de acordo. Obviamente é um obstáculo ao dia de hoje a qualidade dos dados e o que podemos fazer com isso, até porque a AI pode exponenciar muito rapidamente o erro e a dimensão do erro de uma forma catastrófica e, portanto, é fundamental olhar para este tema com muito cuidado. Eu ia acrescentar apenas uma nuance que me parece relevante, e o Henrique também já tinha falado nisto, na necessidade de conseguir aceder aos dados, trabalhar os dados onde eles estão e não andar a movimentar dados entre clouds públicas, clouds privadas. E a nossa perspectiva, aquilo que temos visto com muitos dos nossos clientes, é olhar para o conceito de data mesh e conseguimos trazer os modelos da AI para o Edge, para a cloud pública, para a cloud privada e conseguir agregar este conhecimento de forma que possamos utilizá-lo de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz. E isso, na minha perspectiva, é fundamental, obviamente sendo muito criterioso nas fontes de dados que estamos a utilizar, porque essa qualidade é fundamental. Ainda há pouco tempo também, no operador de telecomunicações, um dos desafios era exatamente fazer análise de rede. E é impensável, e neste momento ele utiliza essencialmente modelos em cloud pública, e é impensável fazer uma análise minimamente próxima do tempo real e nem sequer é possível fazer a gestão de todos estes dados numa cloud pública. E, portanto, pensar neste mesh de dados, nesta possibilidade de ter vários modelos de AI a recolher informação, a trabalhar os dados e depois agregar isso para tomar decisões, é fundamental na nossa perspectiva. Claramente. Este é um tema cada vez mais relevante, é se andamos a transportar estes volumes enormes de dados, não é? de um lado para o outro, qual é que é a eficácia disso? E o outro tema que obviamente neste momento é incontornável é a questão dos agentes, não é? E obviamente todos nós sabemos não é? de pilotos que estão a ser feitos, uns em estado mais avançado ou não, mas aqui o ponto fundamental é, ok, se estes agentes, mesmo aqueles que já foram pilotados, ou seja, as coisas não podem estar em piloto eternamente, chega uma altura que tem que haver uma decisão, e já estão integrados em processos reais, e também... se
se há uma mudança na forma como o mercado olha para esta tecnologia, se deixou de ser uma curiosidade e se passou de facto a algo a ser olhado seriamente como um potencial. Eu vou só fazer aqui uma partezinha, faz parte da pergunta, mas ontem a Anthropic veio lançar uma plataforma nova que é a integração do seu modelo e que usam internamente com o seu provider de comunicação interna, digamos assim. Não vou estar a especificar qual é que é, mas no fim do dia o que está a acontecer é que o agente lá do fundo é mais um colaborador e é envolvido nas comunicações, na comunicação, ou seja, manda-se uma mensagem para o agente como se manda para o colega, ou manda-se para o colega e para o agente, e vi também depois uma mensagem mais tarde, um chefe a mandar, digamos assim, uma palmada ao colaborador e ao agente. Vocês não sabem o que é que estou a falar. Pronto. Aqui a questão ia colocar ao Ricardo, em primeiro lugar, a questão é se de facto o mercado já olha para estas tecnologias com seriedade ou se ainda olha com seriedade no sentido de aplicação prática ou se ainda olha simplesmente como alvo de piloto. Sim, isso é uma excelente questão. Já começa a olhar, já estamos a passar a fase da curiosidade, ou seja, já se começa a olhar para aqui como, de facto, algo estratégico para a empresa e eu acho que as empresas já começam a perceber que isto é um movimento que é imparável. Ou seja, eu, como referi há pouco, quanto mais cedo entrarem neste movimento, melhor, porque senão correm o risco de ficar para trás, porque os aumentos de produtividade e de eficiência a quem utilizar não vão ser comparáveis com o que temos à data de hoje. Portanto, os primeiros a chegarem lá vão de facto, em princípio, vencer. E nisto, o que é que está a mudar na forma como o mercado olha também? Por exemplo, chegando aqui à nossa sardinha, que agora temos o tempo dos sandos, a componente de voz, ou seja, quando nós ligamos, e se calhar já todos ligamos certamente para um contact center e se calhar já todos passamos pela experiência de um voice bot e tipicamente a experiência é má. Ou seja, se calhar se eu fizer aqui uma pergunta à audiência, toda a gente vai dizer que já teve mais experiências e que não quer falar e que o quer é carregar no 9 para ir rapidamente para falar com um agente. Isso mudou. A tecnologia já não está assim. Nós, na verdade, estamos a utilizar a tecnologia que, inclusivamente, já faz voz to voz. Já nem sequer precisa traduzir para texto, o que faz com que os períodos de latência sejam mínimos, ou seja, é uma conversa absolutamente natural que podemos ter, e isso está a mudar também a percepção das empresas, porque já percebem que, indo por esta tecnologia, de facto, a experiência do seu cliente final vai ser muito melhor. E, por exemplo, a velocidade com que tendo novamente a parte dos dados resolvida, a velocidade com que um bot consegue dar resposta a detalhes de produtos, de serviços, não tem comparação, pode responder 24/7, e, portanto, eu acho que o mercado vai começar a olhar, vai haver ainda um pouco de resistência nesta vertente das más experiências passadas, mas eu acho que rapidamente, quando se começarem a perceber destes novos modelos e estas novas formas de trabalhar como nós estamos a fazer, acho que essa adoção vai melhorar. Okay. Só que um ponto adicional que eu acho que também vai haver resistência, e natural, porque eu acho que há muitas pessoas que vão começar a perceber que o seu trabalho está em risco. E isso pode gerar aqui algumas entropias grandes na adoção destas tecnologias e deste tipo de soluções. Isso é um tema também que nas empresas vai ter que se governar muito bem e fazer aqui uma adoção muito boa, porque senão isto corre-se o risco de haver ali armadilhas pelo meio que não são esperadas. Obrigado. Tiago, a sua perspectiva também sobre esta questão como o mercado encara os agentes. Eu falo pela minha experiência pessoal. Na NetApp eu criei 14 agentes a trabalharem comigo na minha área, portanto, a área de vendas. Todos eles têm uma função específica e todos eles aceleram muitíssimo a minha produtividade. Eu se quero ganhar mais, tenho que ser mais veloz do que os meus concorrentes ou tenho que ser mais veloz para chegar mais rápido a uma série de situações. E chegar mais rápido com mais accuracy, portanto, com mais determinação e com mais qualidade na resposta. Por exemplo, estou sempre a gozar com o meu pre-sales, com o meu técnico de vendas, em que eu queria já 2 agentes para substituir. E isso é assim que se responde, é assim que se faz. E estes casos que eu fiz agora estão a ser usados pela NetApp a nível mundial para implementarem uma série de agentes. Portanto, obviamente, estou orgulhoso disso. A questão aqui não é só a área de vendas que está a fazer, a área de suporte também, obviamente, nível 1, nível 2, já estão a criar agentes. A parte de desenvolvimento de código para nós é fundamental, porque a NetApp é uma empresa de software
que teve uma estratégia muito interessante, que reviram uma série de processos primeiro, que reviram as plataformas e criaram uma plataforma, lá está, como eu há pouco ouvi dizer, uma plataforma única, acho que foi a pessoa da Galp, plataforma única de concentração de tudo o que está a ser desenvolvido e então definir, ou seja, top-down, definir exatamente o que é para fazer, quando, e acelerar muitíssimo o nosso deploy de software. Nós, tradicionalmente, temos 3 versões por ano novas e agora vamos ainda acelerar cada vez mais. Portanto, isso é o que eu vejo internamente. O que eu vejo no ecossistema, claramente que as empresas americanas estão muito à frente, isso é óbvio, mas também vejo já muitos casos nacionais a quererem, de facto, agentificar o seu negócio. Um parênteses, eu quando quis criar um superagente para gerir alguns agentes, não me deixaram por uma questão de segurança. Quando eu quis fazer com que o agente fizesse tarefas automáticas relacionadas com o sistema de informação específico que nós temos, não me deixaram por questões de segurança, ainda. Portanto, estamos neste nível em que as coisas ainda são um bocadinho faroeste em termos de controle. Isso é um alerta que, obviamente, que eu deixo. Obviamente, as pessoas sabem o que é que estão a fazer, mas, claramente, nós, agentificando certas funções, temos sempre o risco gigante de alguma coisa correr mal. Portanto, um agente que, por exemplo, lê o meu e-mail e esse e-mail tem lá, em letras escondidas, a branco, instruções para fazer uma determinada ação num sistema operativo, ou investigar, ou servir de canal de entrada para um sistema da NetApp, isso é uma coisa que pode acontecer. Portanto, e claramente a NetApp está a travar uma série de situações, a travar uma série delas minhas, como é óbvio, mas o que eu acho que vejo no mercado vejo muita vontade em arriscar, em desenvolver e ir a jogo. E eu acho que isso é importante em termos de dinâmica de mercado. Ainda recentemente tivemos também uma intervenção num evento por causa da questão da orquestração de agentes e é de facto um tema crítico, não é? E que se vai falar muito mais daqui para a frente. Edgar, também a sua perspectiva dentro do seu leque de portfólio de clientes. Sim. Aqui puxava também, se calhar, um bocadinho a experiência da Red Hat internamente. Nós estamos a utilizar também já cada vez mais agentes, cada vez mais IA para todas as nossas funções e no meu dia-a-dia, enquanto na área comercial, de facto, a aceleração é tremenda naquilo que conseguimos fazer hoje. E, inclusive, na minha perspectiva, em muitas situações, aumentando a qualidade daquilo que entregamos. E, portanto, isso é tremendo. Aquilo que vemos é algum cuidado nesta adoção, ou seja, eu vejo essencialmente 2 coisas. Uma preocupação que a Red Hat tem, que é ter sempre o man in the middle, ou seja, ter sempre aqui os pontos críticos em que alguém ainda tem que olhar e ver, é isto que eu quero fazer, está correto ou não está correto, e isso vai-se ganhando confiança à medida que o sistema vai avançando. Colocar guardrails muito concretos em que há limites e daqui o agente não pode passar e isto o agente não pode fazer em situação nenhuma. Isso é fundamental. E, portanto, este processo está cada vez mais avançado. A nossa área de suporte utiliza cada vez mais tudo aquilo que são agentes para dar resposta a clientes finais, para acelerar o processo de resolução dos próprios agentes. A área de marketing, todas estas áreas hoje utilizam. Este ponto que é ir fazer alterações a sistemas de informação. Estamos a começar a permitir alguns, mas sempre com uma validação de quem está a pedir essa operação ou quem está a executar essa operação. E eu creio que aqui, fundamentalmente, um ponto que eu acho que é importante também para as empresas, hoje em dia, para desenvolver aplicações, para colocar aplicações em produção, há um life cycle, há regras de segurança, há controlos. E os agentes têm que ser considerados como mais uma pessoa no processo e devem ter que passar por todo este ciclo, devem ter que cumprir todas as regras que a organização já definiu previamente para garantir que não temos aqui depois um resultado que pode gerar, obviamente, erros que não são expectáveis. Mas creio que a adoção está realmente a acontecer e vai acelerar muito rapidamente. Obrigado. Tiago, esta pergunta parece feita a propósito para aquilo que disse há pouco, não é? A pressão para avançar rapidamente com IA está a sobrepor-se às preocupações com segurança e risco. Eu não sei o caso foi o contrário, mas... Essa pressão é minha, não é? Não, está. Eu acho que está. Mas isto tem a ver com 2 vetores que a NetApp aposta muito, que é a ciberresiliência e a AI. Ciberresiliência desde sempre, a AI desde que, de facto, começou a ser mercado. E ainda existe um terceiro, que ainda falamos pouco, que é o Quantum Computing, que vai dar ainda mais um flavor fantástico àquilo que vai acontecer em termos de segurança.
Mas claramente existe uma pressão de mercado, de venda, da área de vendas, da área de negócio, da área de fazer dinheiro, que de facto quer implementar, quer ser mais rápida, quer ganhar mais dinheiro, quer gerar mais cash, não é? Que é isso que preocupa as empresas, em teoria. E depois existe, eu não direi um parente pobre, mas direi um parente menos atendido, que é a área de segurança e ciberresiliência. Que existem empresas que, para eles é fundamental, do início ao fim, perfeito, e existem outras que descuram bastante essa área e que não olham para isso de uma forma estratégica e que só olham dessa forma quando ou ficam sem negócio, ficam sem dados, com ataque de ransomware, que é muito comum, e de repente, afinal é uma prioridade, de repente tenho que pôr aqui 1,5 milhão, 2 ou 3 ou 400 mil euros em cima disto para resolver o problema, e nunca mais acontecer, nunca, entre aspas. E isso, claramente, o AI vai pressionar muitíssimo mais a área de ciberresiliência, porque o AI é um queijo suíço. Não é? Os buracos existem todos, só têm que ser explorados por agentes internos, que existem muitos. Portanto, eu posso, ainda ontem já não sei, na terça-feira estava a falar com um cliente meu num evento, e ele disse que a nossa plataforma tinha sido a única a avisar de uma tentativa de exfiltração de dados, ou seja, o ecossistema todo de segurança que possa imaginar, tipo firewalls, antivírus, não sei o quê, toda a lógica de coisa. E o ONTAP tinha sido o único a avisar que, de facto, estava a haver uma tentativa massiva de extração de dados do storage, um volume grande, por parte de um utilizador que ia fazer alguma coisa com aquilo. E foi bloqueada. Portanto, isto é um exemplo. Agora, se eu tiver isto de forma automatizada, agentificadamente, a velocidade é gigante e existe um risco. Eu, por exemplo, nós temos os casos críticos, parece que é sempre propósito, é sexta-feira à noite ou então domingo, toca de haver um caso crítico para chatear o fim de semana. Imaginem isto agora com agentes, não é? Portanto, é esta dinâmica que eu acho que, enquanto decisores, temos que olhar, eu não sou um decisor, mas decisor enquanto clientes, temos que olhar para isto de forma conjugada, ou seja, AI, ciberresiliência. AI, ciberresiliência. Eu diria que faria dessa forma. Eu, antes de passar aqui a questão ao Pedro, ia só falar de um caso, muito rapidamente, um caso que aconteceu esta semana, em que se soube que a Meta, e digamos que não é um problema de uma empresa ingênua em termos de segurança e de privacidade, por vários motivos, suspendeu uma série de projetos que tinha na área de AI internamente, porque chegaram à conclusão que dados sensíveis estavam a ser espalhados internamente. E, portanto, estamos a falar de empresas sofisticadas em termos da sua governação, enfim, da sua governação de dados, ou que esperamos que sim. Portanto, Pedro, aqui a questão era basicamente esta, se a pressão para avançar rapidamente está a sobrepor-se às preocupações com a segurança e o risco. Creio que sim, ou seja, é claro para todos. Eu acho que muito alavancado pela AI generativa. Portanto, a AI não é propriamente um tema que nasceu hoje, mas até agora estava, se calhar, numa esfera técnica e, portanto, envolto numa cápsula, e isso fazia com que não houvesse esta pressão toda. A partir do momento em que, para montar um piloto, uma organização precisa de algumas semanas para ter um piloto de AI generativa e que começa a ter alguns resultados. E, por outro lado, o processo, ou seja, o tempo para montar um processo de governo para que possa levar esse projeto a bom porto com todo o nível de segurança, demorará seguramente meses. Isto cria uma pressão para que a empresa possa decidir rapidamente não, mas eu quero levar, de facto, este piloto para a frente. Por outro lado, mesmo que a empresa possa resistir a esse primeiro ímpeto, há a segunda questão, que é, todos nós temos e consumimos AI generativa em plataformas públicas. Portanto, se a organização, por um lado, não fornecer capacidade dentro de casa, aquilo que naturalmente vai acontecer é que os seus colaboradores vão naturalmente ser, no fundo, convidados a usar as plataformas públicas, certo, e essas não estão contratadas para o efeito e a empresa aí não tem qualquer controlo sobre o que vai acontecer. E, portanto, o risco acaba por ser, quer por um lado, quer por outro, o risco está sempre presente. Acresce ainda que, mesmo por cada aplicação
porque, e o Tiago estava há bocado a falar nisto, que é, eu meto aplicações que são completamente disruptivas. Não há experiência passada que me permita perceber qual é o nível de risco e a superfície de ataque que eu estou a introduzir por cada nova aplicação que vai surgir dentro da organização. E, portanto, e também a grande parte dos vetores de risco que aparecem, como, por exemplo, prompt injection, não foram ainda endereçados pelas equipas de segurança. E, portanto, todos estes fatores acabam por contribuir para que, de facto, é um período onde é difícil, mas claramente a pressão existe e é perfeitamente real. Concordo perfeitamente também com o que o Tiago disse, que é a segurança deve ser pré-condição para todos os projetos. Não deve ser visto aqui como um bloqueador. O que é certo é que fazer com que os projetos também possam avançar sem respeitar a segurança também não parece ser a solução, porque o que vai acontecer é que vai levar um nível de risco mais para a frente, esse risco vai ter que ser debelado mais tarde e, eventualmente, com condições menos favoráveis. Acho que nós creio que aqui num outro evento nosso falou-se que há um par de anos falava-se muito do Shadow IT e creio que cada vez mais vamos falar do Shadow AI. Portanto, não é? Portanto, basicamente em que os ITs têm que estar cientes disso, ou seja, não é possível travar, não é possível travar os deployments totalmente da AI. Há muitas empresas que o fazem, porque os utilizadores arranjam de forma e de outra forma, então assim, os riscos são maiores. Não é? O que nos leva aqui a próxima questão, e que tem a ver com o fator regulatório, com o AI Act, não é? Ia perguntar ao Edgar se, perante este quadro regulatório, normalmente a Europa, infelizmente, cada vez mais é conhecida por ser digamos assim, o território da regulamentação. Os outros inovam em Europa. Eu não creio que seja exatamente assim, não é? Mas o Edgar, na sua perspectiva, digamos assim, este quadro regulatório que temos é um obstáculo à competitividade ou por outro lado, enfim, acaba por ser uma vantagem porque quem opera pode operar com um certo grau de confiança e previsibilidade? Um tema complexo. Complexo. Pessoalmente, acho que deve haver regulação nesta matéria, não tenho dúvidas. Agora, quando pensamos no mercado global competitivo, em que uns têm regulação, outros não têm, há pouco o Pedro da Galp dizia que podemos ir rápido ou podemos ir longe. A questão é saber se ir longe com confiança, sustentado, sem riscos, não vai possibilitar que tenhamos sucesso porque outros já nos ultrapassaram. Portanto, é um tema complexo. Eu acho que ter regulação é fundamental, mas neste mercado vai ser cada vez mais difícil entender onde é que a velocidade a que estamos a evoluir é ou não suficiente para não sermos ultrapassados por 10 ou 15 e quando chegamos ao nosso objetivo é totalmente ineficaz porque já não há espaço para termos uma oportunidade. Portanto, este tema é extremamente complexo. Aquilo que nós temos visto, e nós que trabalhamos apenas e só no mundo open source, para mim há um tema que é muito importante, que é a confiança e a transparência dos modelos e daquilo que estamos a entregar. Os clientes terem capacidade de todas as peças que utilizam no seu ecossistema da AI, conseguirem em cada momento, em cada decisão, saber exatamente porque é que essa decisão aconteceu, de onde é que vem, auditá-la. Eu acho que isso é o princípio base para todos nós confiarmos mais naquilo que estamos a fazer e confiarmos nas decisões que estamos a obter. Depois, se vamos ter mais barreiras ou menos barreiras, eu espero que a própria União Europeia vá adaptando esta regulamentação para deixar de ser um obstáculo, passar a ser um fator de confiança, de credibilidade e deixar de ser um obstáculo. Eventualmente, nesta fase, tendo em conta que não há relação entre os Estados Unidos, não há na China, pode ser um obstáculo grande à forma como nós podemos ser competitivos no mercado. Ainda assim, eu acho que é fundamental e o primeiro passo foi dado, eu acredito que vai evoluir e espero que evolua positivamente. Ok, muito obrigado. Tiago, a mesma questão. Esta dualidade entre a regulação e o avançar, não é? De facto, a Europa perdeu, diria, décadas com esta área e continua a perder. Não parece que haja. Ou seja, há vontade política na cúpula, na decisão ou na orientação estratégica, não se vê essa vontade política a chegar cá abaixo. De facto,
onde o investimento tem que acontecer, que é nas empresas. E claramente a regulação tem que existir, como o Edgar diz, e bem. Eu vejo é que nós estamos a regular uma coisa que a velocidade é tal que quando acabarmos de fechar o quadro regulamentar, o AI Act, China e Estados Unidos estarão ainda mais anos à frente. O que é que eu vejo também? Vejo iniciativas comuns entre Estados Unidos e Europa, apesar de toda a confusão comunicacional e tudo o que nós vemos na televisão e nos mídias e, obviamente, nos decisores políticos, mas os grupos de trabalho continuam coesos a trabalhar, então não é uma coisa que, ou seja, se eu não tiver conhecimento de causa e vir o que é que se passa nos mídias, percebo que ninguém fala com ninguém. Mas não é isso que se passa. Passa-se claramente conversações estratégicas sobre uma série de temas. Nós estamos incluídos em várias. Eu estou incluído na área da defesa e vejo claramente sempre, primeiro, do lado americano vejo pessoas com conhecimento de causa e conhecimento de negócio, do lado europeu vejo teoria. E não é que a teoria não tenha que existir, mas eu sou uma pessoa super pragmática e super prática. Não, acho que, neste caso, nós temos, de facto, de pôr as mãos na massa. E a regulação que se está a criar é teórica. Não sei se alguma vez alguém vai cumprir essa regulação. Com a velocidade que os modelos todos têm de evolução e com todos os CAVIDs, portanto, todas as saídas possíveis que existem, acho muito difícil, ou então alguém que está a fazer essa regulação está a regular, está a aumentar, no fundo está a retificar o regulamento de 2 em 2 minutos. Não sei se isso é viável. Portanto, vejo isso de forma prática muito complicada. Agora, tem que existir uma base comum, como sempre existiu, como também existiu na altura quando se lançaram os principais modelos de pesquisa, portanto, os Googles e não sei o quê, já há 20 e tal anos atrás, existir uma série de regulações relacionadas com isso. Agora, tem que existir com esta. O que se passa com o AI é que isto é realmente transformador. Na minha opinião, é uma revolução brutal que está a acontecer e que nós estamos a ver uma onda de tsunami a chegar e muita gente está parada, outra gente começou a correr e há uns que estão a tentar subir a falésia e não sabem se vão lá chegar. Ou seja, se não vão apanhar com a onda nas costas. Portanto, é isso que eu vejo em termos de AI. E pronto, claramente acho que a Europa tem que acordar enquanto gigante estratégico que é e deixar-se de empatar. Okay? É exatamente isso. Obrigado. Pedro, e depois a questão, pedir aqui a opinião a mais participantes, se um CIO tiver orçamento para apenas um projeto de AI e Data em 2026, portanto, digamos agora na segunda metade do ano, com resultados mensuráveis em 2 anos, o que é que deve priorizar? Bom, é a altura de ser pragmático. Só tem condições para fazer, para resolver um projeto. E neste caso, nós, enquanto integradores, temos que tomar aqui um conjunto de opções. Eu não podia aconselhar outra coisa que não fosse, primeiro, a definição de um caso de uso, qual é o problema que pretende ver resolvido. E nós temos uma abordagem que assenta aqui em 4 pontos. Esta abordagem começa precisamente pela boa definição, escolha de um caso de uso. Este caso de uso é tão importante porque vai, no fundo, acabar por direcionar todo o projeto, vai impactar que tipo de dados é que vão estar envolvidos, que tipo de interface é que vou ter com o resto da organização, quais são as equipas, quais são as infraestruturas e quais são os KPIs que vou usar. No fundo, a ideia de termos um caso de uso bem definido e aquele caso de uso não é o mais impactante, não é aquele que tem mais visibilidade, nem é aquele que é mais ambicioso. É provavelmente aquele que permite construir melhor a fundação para uma utilização e, no fundo, alimentar de forma continuada os restantes projetos. Porque aquilo que nós podemos observar neste painel foi que não faltam oportunidades para aplicar IA. Portanto, se nós conseguirmos construir com este projeto, conseguimos construir, no fundo, a fundação para que possam alavancar os próximos, na nossa opinião, é o ideal. Portanto, este é o primeiro passo. O segundo passo é
nós temos a ferramenta, criamos a ferramenta, identificamos que era uma lacuna, portanto, aplicar a ferramenta e perceber exatamente quais são os gaps que, naquele caso em particular, e não numa perspectiva genérica, quais são os gaps daquele cliente para aquele caso em concreto. A ferramenta ajuda-nos a encontrar esses gaps e, no passo 3, será corrigir esses mesmos gaps. Essa correção será eficiente porque, mais uma vez, fruto da utilização do assessment, nós vamos conseguir identificar quais são as medidas que são mais eficazes para ultrapassar esses gaps e então, finalmente, no último passo, estamos em condições de medir e a medição vai ter que ser feita. É a única forma. Um projeto que não traz valor não vai ter continuidade. E, portanto, aquilo que nós queremos assegurar neste único projeto que vai avançar durante estes próximos 6 meses, é garantir que vamos ter medição suficiente, não para, em termos financeiros, justificar este investimento, mas para, no fundo, conseguirmos justificar o investimento dos próximos, ou seja, mostrar qual é o valor adquirido com um projeto para que os outros projetos possam, no fundo, ser defendidos. Essa é a nossa opinião. Muito obrigado. Edgar, a mesma questão de priorização para um CIO. Bem, eu diria que para uma organização que não tem muita maturidade e que quer dar os primeiros passos, deveriam focar-se num processo que conheçam bem, que dominem bem e que tenham muita informação. E focando um bocadinho naquilo que se disse no keynote, que é, vamos conseguir melhorar a margem, vamos conseguir reduzir o custo operacional de uma forma bastante considerável e apresentar resultados de uma forma muito eficiente. A Red Hat, como exemplo, um dos primeiros processos que fez internamente foi pegar... A Red Hat é uma empresa que, essencialmente, além de ter engenharia, trabalhar em produtos, em plataformas, dá suporte aos seus clientes. Tem um manancial de informação de anos e anos e anos a trabalhar nessa resposta aos clientes. Portanto, o que fizemos foi colocar o sistema de AI a olhar para esta informação e fizemos várias coisas. Classificação dos casos quando entram, uma taxa de sucesso de 90% do modelo, a direcionar para a pessoa mais correta em cada momento, 20% a 25% de redução do tempo de análise inicial de um engenheiro sobre aquilo que é feito, sobre aquilo que é o problema que está a endereçar, e com isto conseguimos, nos primeiros, não me recordo se foram entre 6 a 10 meses, um retorno de cerca de 15 milhões de dólares. E, portanto, isto são processos em que muito rapidamente conseguimos obter resultados mensuráveis, porque um dos desafios sempre também aqui é conseguir não só ter sucesso, mas depois medir o sucesso que tivemos e conseguir apresentar resultados que sejam tangíveis. E, portanto, esse é um ponto fundamental para nós. Um outro exemplo, que foi um bocadinho o resultado desta experiência, a Red Hat acabou de anunciar que para o seu sistema operativo vai dar lifetime support. Isso só é possível porque vamos ter a ajudar-nos. Era totalmente inviável financeiramente se não tivéssemos os modelos neste momento a funcionar como estão. Portanto, isto depois já entra na segunda fase, que é, já vamos conseguir inovar, já vamos conseguir trazer novas linhas de negócio, já vamos conseguir criar aqui algo novo em relação ao que fazíamos. Mas pegar em algo que seja o processo que mais dominamos dentro da organização, eu creio que é o ponto de partida ideal para ter resultados muito rápidos e de qualidade. Muito obrigado. Ricardo, a mesma questão relativamente à priorização. O que colocar? Eu até estava a pensar nesta pergunta e estava a lembrar do que o Tiago disse há pouco, de que o CIO quase que vai ser o CEO do futuro, porque estas decisões têm mesmo muito impacto. E eu acho que esta decisão deve ser tomada baseada em algo que tenha impacto no negócio e no cliente final. Ou seja, são aqui duas componentes muito importantes. E aí o que nós estamos a fazer, vou falar da nossa experiência na Broadvoice, o que estamos a aconselhar os nossos clientes é começar pelo VoiceBot. Ou seja, porque isto vai ter um impacto estrondoso em várias áreas. Em termos de cliente, o tempo de espera para uma chamada passa a ser 0. Ou seja, porque o sistema permite escalar e não está dependente do número de agentes, pessoas e humanos que temos na operação, portanto passa a 0. O cliente passa a ser atendido a qualquer hora do dia ou da noite para resolver. A chamada é muito mais rápida porque os sistemas comunicando, o humano tem que ir consultar um sistema, abrir uma página, se calhar uma chamada que levava 5 ou 6 minutos passa a levar se calhar 1 minuto e meio. Portanto, os níveis de satisfação de cliente, e isso leva à retenção, leva ao aumento de negócio, por exemplo, num contact center da saúde, por exemplo, metade das chamadas é negócio, ou seja, a marcação de consultas, marcação de exames, portanto, isto tem um impacto muito grande. Logística e muitos outros setores dependem tem uma grande fonte da sua receita, vem através do contact center. E isto vai melhorar também os indicadores de negócio, lá está. Com mais venda temos mais negócio.
E a culminar em cima de tudo isto, a verdade é que cada chamada que seja atendida por um sistema destes não precisa ter um humano. Ou seja, e isto vai impactar a organização em termos de custos, necessidades de maiores contratações ou realocação de equipas para outras áreas, porque vão ficar disponíveis. Quanto mais o sistema conseguir dar resposta na chamada, menos pessoas vão ser necessárias na operação. E nós acreditamos mesmo, estamos a ver casos disso, em que, de facto, a tecnologia vai, efetivamente, muito rapidamente começar a substituir pessoas. Eu tenho uma questão final, que é para todos, e que é para toda a nossa audiência, que não são necessariamente CIOs. Temos decisores, temos pessoas, colaboradores individuais em várias funções. Face a este panorama de evolução rápida que nós estamos a ver que não para e que, digamos assim, aqui na primeira metade falou-se dos apelos a que se reduza, os apelos não vão resultar, portanto a aceleração, isto vai impactar claramente todas as áreas das empresas. Qual é que é o vosso melhor conselho, se assim se pode chamar, para quem nos está a ouvir, a quem está aqui a assistir, e para quem assistir aqui ao vivo e quem está a assistir remotamente, para, digamos assim, passar de forma bem sucedida esta onda? Sim. Ia começar pelo Ricardo. Eu acho que, como ninguém sabe a dimensão da onda, essa resposta ainda é a resposta de €1 milhão. Ninguém sabe onde é que vamos parar. O que eu acho que é o melhor conselho é não tentar parar o vento com as mãos. A pessoa tem que perceber que isto está a acontecer, vai acontecer, e eu acho que as pessoas que mais rapidamente vão ser substituídas são as pessoas que não se querem adaptar e não querem aprender através das tecnologias. Portanto, eu acho que o melhor que podemos fazer é aprendê-las e aprender, como o Tiago estava a dizer no seu trabalho, colocou aqui vários exemplos, e começar a colocá-las ao seu serviço e a trabalhar com elas. Porque aí vai poder ter mais produtividade, mais eficiência, mais ideias, colocar coisas mais rápidas no mercado, na sua vida pessoal também. Portanto, eu acho que é não resistir, pelo contrário, abraçar estas tecnologias e tirar o maior rendimento delas. Porque onde é que vamos parar, eu acho que ainda ninguém sabe, nem em termos tecnológicos, nem em termos de sociedade. Acho que isto vai levantar aqui muitas questões até filosóficas enquanto sociedade, como é que nos vamos organizar, e isso acho que ainda não... Vai acontecer e vai ser no nosso tempo, mas não sabemos ainda onde é que vamos parar. Muito obrigado, Tiago. Sim, verdade. Eu não sabia nada sobre agentes da AI, né? Portanto, eu tirei um curso, investi eu próprio, sobre agentificação, como fazer um agente, como criar um agente. Portanto, eu sempre, há uns anos atrás, tirei um curso de blockchain, não serviu para nada. Tem estas coisas em 2019, já passaram 7 anos. Tem estas modas. Às vezes há modas que pegam, há modas que não pegam. Isto, na minha opinião, não é uma moda, é uma revolução. É diferente. Por isso mesmo, acho que todos nós devíamos olhar para isto de forma séria e investir tempo, nosso tempo, fim de semana, domingos à tarde, em vez de ir à bola, ver se investe-se nesta educação, investe autoeducação, para nós, para eu, Tiago Andrade. Eu não sei se hoje estou aqui, amanhã estou num sítio qualquer, é assim a vida. Mas ninguém me tira aquilo que eu aprendi, okay? Aquilo que eu sou. E, na minha opinião, quanto mais investirmos em formação, educação e saber mais protegidos estaremos contra o futuro e mais utilidade teremos, seja onde for, em qualquer cenário que for. Porque imaginemos que parávamos tudo em termos de desenvolvimento da AI, que é impossível. A China ia continuar a desenvolver. Okay? Há sempre alguém que continua. Não é? E os que param não querem ficar para trás. Portanto, isso é impossível. Isso é uma teoria fantasia. Okay? Fantasia não existe. Fantasia é nos filmes. Portanto, na realidade, nós temos que olhar para o touro, está a olhar para nós, está a vir contra nós, e o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o touro pelos cornos ou vamos fugir e levar uma cornada? Portanto, isso é o que eu acho que as pessoas têm que fazer, é, de facto, fazer um plano. Eu tenho a minha função, tenho a minha estratégia, tenho o meu plano de vida, o que é que eu quero fazer, onde é que o AI vai impactar nesse plano de vida, o que é que eu posso fazer para ser útil, para eu ser a ferramenta e para ter ferramentas abaixo de mim, agentes, seja eles quais forem, para me ajudar a ser mais produtivo e a fazer melhor. É isto que eu veria enquanto lógico. Sim, senhor. Muito obrigado. Pedro. É tudo verdade. E é indesmentível, não é? Portanto, não vamos parar o vento com as mãos. Todos nós queremos ter superpoderes e a AI dá-nos um bocadinho isso. Enquanto organizações,
E, portanto, não na perspectiva do meu desenvolvimento pessoal, mas na perspectiva da organização. Eu diria que a organização só tem um caminho a fazer, que é a questão do governo de dados, porque vimos que é o principal fator que, portanto, compromete o sucesso dos projetos. E, portanto, se as organizações não avançarem hoje com o governo, nós podemos tirar os cursos todos que quisermos. Mas a AI não vai entrar na organização porque não há dados, simplesmente para aplicar. E, portanto, o meu conselho não podia ser outro que não seja investir no governo de dados, no controle de dados e na preparação de uma infraestrutura data AI ready dentro da organização para poder pôr em prática depois todos os processos de AI que queiram. Sim, senhor, muito obrigado. Edgar. Eu estou alinhado com tudo aquilo que foi dito. Eu ia reforçar, se calhar, aquilo que o Tiago disse, que é formação, formação, formação. E formação não só para aquilo que é o nosso papel enquanto numa organização, mas, pessoal, hoje em dia, todos nós podemos tirar partido da AI numa perspectiva fantástica para o nosso dia-a-dia, para um conjunto de atividades e para percebermos como é que podemos melhorar, inclusive, naquilo que estamos a fazer. E para as organizações, a formação, para mim, é fundamental. Formar todas as pessoas nesta temática. Nós na Red Hat, além de termos um plano de formação muito intensa nesta matéria, temos semanalmente sessões onde as pessoas podem ir, tirar questões, perceber o que é que está a ser feito, quais são os planos, o que é que já está disponível, como é que podemos tirar partido disso. Todos nós tivemos várias sessões sobre muitos dos agentes que foram criados e como é que esses agentes podem impactar o nosso dia-a-dia. Mas mesmo eu individualmente, com a minha informação, eu consigo já, de forma isolada, ter muito mais capacidade de explorar muita informação que tenho sobre os meus clientes, sobre o mercado, sobre as oportunidades. E, portanto, cada um de nós tem que ser uma alavanca neste processo e preparar-se, porque sim, porque ou fazemos parte do processo, ou sim, ou então aí não temos caminho seguramente e muito mais rápido do que se calhar pensamos. Portanto, formar e preparar-nos e tirar partido, acho que é o caminho. Muito obrigado.